Saudações! Vamos dar início à nossa apresentação da disciplina LET B79, ministrada pelo professor Reirison Cavalcante. A dupla responsável pela apresentação é composta por Adam Freitas, quem vos fala, e por Miraldo Santos. E nós vamos tecer algumas considerações sobre o artigo Restrições sintáticas e semânticas no controle da concordância verbal em português, da professora Maria Marta e do professor Antoninaro. É sabido que a concordância verbal de número no português falado no Brasil é sistematicamente variável. E no entendimento dessa variação, entram em jogo algumas variáveis linguísticas, dentre as quais nós podemos citar a saliência fônica do verbo na posição singular plural, o paralelismo no campo discursivo, o paralelismo no campo oracional, posição e distância do sujeito em relação ao verbo, presença ou ausência do que relativo, presença ou ausência de pausa entre o sujeito e o verbo. Então, todos esses aspectos exercem influência na concordância verbal. Contudo, o recorte, feito pelos pesquisadores no artigo gira em torno de duas questões: o efeito do traço humano do sujeito sobre a concordância no português falado e a interação entre o traço de número e o traço humano no controle da concordância em dados do português do Brasil, escrito na década de 90, o português moderno, e em dados de documento de português do século XIII ao século XVI, que é o português antigo. A análise dos dados foi feita com base nos princípios teóricos da teoria da variação, cujo principal expoente é William Labov. Essa teoria basicamente diz que a língua deve ser estudada levando em consideração os fatores linguísticos e extralinguísticos, os quais condicionam a variação da língua. Para o tratamento quantitativo dos dados, os professores usaram um conjunto de programas computacionais que fornecem como produto final pesos relativos associados aos diversos fatores dos grupos de fatores ou variáveis independentes, bem como a seleção destes grupos em função da sua relevância estatística. Os pesos relativos atribuídos indicam o efeito que cada um dos fatores tem sobre as variantes do fenômeno linguístico analisado, que seria a variável dependente. No caso em questão, sobre a variante explícita de plural. E de onde saíram os dados do português moderno? Do português falado, foram extraídos do corpus sensu do Programa de Estudos sobre o Uso da Língua, construído por 64 horas de fala, gravadas com falantes nascidos na cidade do Rio de Janeiro, subdivididos em função do sexo, idade, 7 a 71 anos, e anos de escolarização, 1 a 11 anos. E os dados do português escrito foram extraídos de revistas, isto é, e Veja, e de jornais de grande circulação, predominantemente da Folha de São Paulo, Correio Brasiliense, Jornal de Brasília, Jornal do Brasil e o Globo, e também de dissertações de mestrado, de doutorado da área de comunicação e de letras, circulares, ofícios e memorandos do meio universitário, atas de condomínios de classe média, bulas, livros, ou seja, foram textos escritos por pessoas predominantemente de escolarização de nível superior. E de onde saíram os dados do português antigo? Do português falado, por razões óbvias, não há falantes vivos, mas do português escrito foram extraídos de um conjunto significativo de obras abrangendo o período do século XIII ao século XVI. Então nós temos as obras que fazem parte da Demanda do Santo Graal, a obra Diálogos de Santo Gregório, o livro O Bosco Deleitoso,
Vida e Feitos de Júlio César e também o Prece João das Índias, do século XIV e século XVI. Consideramos importante trazer algumas definições, como o conceito de sujeito com traço humano, que é o sujeito que remete a pessoas ou instituições, o sujeito com traço menos humano, que é tudo aquilo que não remete a uma pessoa ou similar, e sujeito de estrutura complexa ou sujeito complexo, que apresenta a configuração sintagmática sob a forma de núcleo, seguido por um sintagma preposicional, que pode ser tanto um adjunto quanto um complemento nominal. Para melhor visualizarmos essas definições, nós trouxemos alguns exemplos. Então, nós temos aqui exemplos de sujeitos simples humanos, né, com traço mais humano, como, por exemplo, o dentista, ou melhor, a dentista, o menino, o senhor, a UFBA representando uma instituição, e também com traço menos humano, sujeito simples com traço menos humano, o crescimento aponta a ignorância. Já o sujeito complexo, nós temos com traço mais humano, núcleo do sujeito, nós temos os artistas do Brasil, a mulher de fases, o povo da região. Então, nós temos aqui um sujeito complexo, né, que possui um núcleo seguido de um sintagma preposicional, e esses da esquerda possuem um traço mais humano. Os da direita possuem um traço mais humano no núcleo do sintagma preposicional. Então, o núcleo do sujeito não possui esse traço mais humano, mas o núcleo do sintagma preposicional possui. Então, o crescimento da criança, a situação do pedinte, a resistência dos soldados ucranianos, 0,2% dos entrevistados. É muito comum nós encontrarmos construções como essas no português falado. Eles ganham demais porque eles fazem, as coisas estão muito caras, as coisas estão muito mais caras, né? E esses exemplos, né, evidenciam que existe, né, a variação de concordância. E mais especificamente sobre o português falado, o português brasileiro falado nas décadas de 80 e 90, foi constatado que o traço humano, que já foi explicado, desempenha um papel importante na concordância verbal. O sujeito que possui esse traço humano, ele controla a concordância explícita plural de forma mais acentuada do que o sujeito com traço menos humano, né? Então, o falante nativo de português, do português brasileiro, a nível de fala, né, em performance de fala, ele percebe o quão de humano há no sujeito da oração. E esta percepção conduz ele a eleger aquele sujeito como merecedor da concordância com seu verbo. Então, os falantes, eles possuem maior tendência de realizar concordância de plural quando o sujeito possui o traço mais humano. E aos sujeitos menos humanizados, relegam um descuidado com a concordância, deixando esta prioritariamente no singular. Nós conseguimos enxergar essas considerações a partir da seguinte tabela. Notamos na tabela que a concordância dos verbos com sujeitos plurais com traço humano foi de 76%, resultando num peso relativo de 0,56. Por outro lado, a concordância dos verbos com sujeitos plurais com traço menos humano foi de 52%, resultando num peso de 0,29. A nível de exemplificação, né, para exemplificar esses dados, nós vamos ver as seguintes frases. Então, os anjos voam sobre a abóbada celeste. Nós vemos aqui um sujeito plural humanizado, né, com fator humano. Então, a tendência do verbo concordar com esse sujeito é maior. Então, a gente percebe o verbo voam, né, está no plural, concordando com esse sujeito que é mais humano, possui esse traço humano. Já na segunda frase, nós temos os carros precisam de manutenção sempre.
Então, vemos aí que o sujeito ele está no plural, porém, ele possui o fator menos humano, né? Ele não possui esse fator humanizado. Então, a tendência do verbo concordar com o sujeito é menor. Ou seja, no português falado do Brasil, um verbo com sujeito mais humano plural apresenta maior probabilidade de concordar com seu sujeito do que um verbo com sujeito menos humano plural. Mas nós acabamos de ver aqui o que acontece no português falado, né? E no português escrito, o que acontece? No português escrito, no tocante ao sujeito simples, que é aquele que possui um só núcleo, né? E de estrutura simples, ou seja, sem sintagma preposicional, a variação é irrelevante, né? Ou seja, nessa configuração, sujeito simples de estrutura simples, a concordância com o verbo plural é praticamente categórica. Mas, concernente ao sujeito simples de estrutura complexa, já foi possível observar a variação, né? A variação é notória. E essa variação envolve construções cujo núcleo do sujeito é singular e de natureza quantitativa. Por exemplo, um grupo, boa parte, a maioria, todos eles têm essa natureza quantitativa. E seguido de um núcleo plural, denotando então uma leitura quantitativa, coletiva ou partitiva. Então, nessas situações, nós temos a concordância tanto com o núcleo do sujeito quanto com o núcleo do sintagma. A gente consegue visualizar isso nos exemplos aqui. Um grupo de artistas estava sábado à noite no Cine Ricamar. Então, nós podemos ver o núcleo do sujeito singular de natureza quantitativa, né, grupo, seguido de um sintagma preposicional de núcleo plural, de artistas. E o verbo está concordando com o núcleo singular. Já na frase abaixo, nós vemos a mesma configuração sintagmática, ou seja, o núcleo do sujeito singular de natureza quantitativa, seguido de um sintagma preposicional de núcleo plural, só que dessa vez o verbo está concordando com o núcleo do sintagma preposicional. Ou seja, verifica-se que a concordância ela oscila entre um núcleo e outro. Além desses casos, a língua escrita moderna apresenta outros casos de concordância, né, tendo um núcleo não quantitativo, diferente do que a gente viu no slide passado. Nessas situações, o verbo concorda com o núcleo do sintagma preposicional, que pode ser tanto singular ou plural. Então, a gente vê na frase: a construção de umas 3 escolas estão nos planos da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Nessa frase, nós vemos o sujeito não quantitativo, o núcleo desse sujeito está no singular, o núcleo do sintagma preposicional está no plural, né? Mas nós estamos observando que o verbo está no plural. Então, o verbo ele está concordando com esse sintagma preposicional no plural e não com o núcleo do sujeito que está no singular. Mas também nós podemos ver no exemplo 2, que é as mudanças bruscas do movimento político pode provocar um aumento de patologias mentais. Nós observamos aqui que o sujeito, novamente, né, é não quantitativo, e o núcleo desse sujeito, dessa vez, é plural, e o núcleo do sintagma preposicional está no singular. E a gente vê que o verbo está no singular. Ou seja, o verbo está concordando com o núcleo do sintagma preposicional e não com o núcleo do sujeito que está no plural. Isso significa que, na língua escrita, o controle da concordância pode ser assumido pelo núcleo do sintagma preposicional. Então, nesses 2 exemplos que nós vimos, quem está assumindo o controle da concordância é o núcleo do sintagma preposicional. Porém, isso raramente acontece quando o núcleo do sujeito ele possui esse traço humano, né?
Então, um sujeito de núcleo com traço humano tende a reter quase categoricamente o controle da marca de concordância no verbo. Pode ser tanto plural ou singular. E independentemente do número gramatical de seu sintagma preposicional. Portanto, os autores concluíram que o traço mais humano, né, tem um papel muito significativo no controle das marcas de concordância de número no verbo das construções. Então, o sujeito simples, que pode ser singular ou plural, que tem esse fator mais humano, com sintagma preposicional menos humano, a concordância ela tende a ser feita com o sujeito. Né? E também acontece da mesma forma com o sujeito composto singular. Se esse sujeito composto singular portar o traço humano, né, ele tende a controlar a marca de plural no verbo. A variação na concordância verbal com sujeito de estrutura complexa também ocorre de forma significativa em construções que expressam percentual. E nessas construções percentuais, o núcleo do sujeito não tem um número morfologicamente explícito, ou seja, não tem número gramatical, embora ele tenha um número semântico plural. Então, por exemplo, na frase 71% dos brasileiros vacinariam um filho contra a Covid-19, o núcleo desse sujeito, né, 71%, não possui marca morfológica de plural. E como a concordância no português moderno do Brasil é um fenômeno essencialmente sintático, a falta dessa marca superficial de número facilita o deslocamento do controle da concordância para o núcleo do sintagma preposicional mais à esquerda. Né? Ou seja, a marca sintática de número do sintagma preposicional se sobressai ao conteúdo semântico do sujeito percentual. E isso acontece especialmente se o núcleo do sujeito apresenta percentual igual ou maior do que 2. No exemplo, 70% dos moradores de Rio Branco, capital do Acre, estão infectados pelo vírus da hepatite. Nós temos aqui um sujeito percentual igual ou maior do que 2. Também um sintagma preposicional no plural. E o verbo está no plural. No exemplo 2, temos a mesma constituição. Né? O núcleo do sujeito percentual apresentando o percentual igual ou maior do que 2, seguido de um sintagma preposicional no plural, e nós vemos que o controle da concordância está com o sintagma preposicional. Percebe-se também o controle da concordância quando o sintagma preposicional é singular. Então, nós temos esse primeiro exemplo. Considera exagerada a projeção de que 70% da população de Rio Branco tenha hepatite. E nós temos também o segundo exemplo. Apenas 8% do esgoto produzido do país recebe tratamento. Em ambos os casos, apesar de existir número semântico plural no núcleo do sujeito, né, expresso pela porcentagem, a falta desse traço morfológico do sujeito desloca o controle da concordância para o sintagma preposicional. Então, resumindo, se o núcleo do sintagma preposicional mais à esquerda for plural, o verbo tende a estar no plural. Como nesse exemplo aqui. 38% dos brasileiros consideram que a pandemia da Covid vai acabar em 2022. Né? A gente percebe que o núcleo do sintagma preposicional está no plural, então o verbo ele tem a tendência de estar também no plural. Mas, né, se o núcleo do sintagma preposicional mais à esquerda for singular, o verbo tende a estar no singular.
Nós temos o exemplo: 10% da população ativa do país está desempregada. Então a gente percebe realmente aí o núcleo do sintagma preposicional assumindo o controle da concordância. E em situações, né, em estruturas com percentual, é, na verdade, esse controle da concordância exercido pelo sintagma preposicional em estruturas percentuais é tão forte, né, que já pode ser observada, mesmo nos casos em que esse sujeito percentual expressa uma quantidade menor do que 2. Então, nós temos o exemplo: apenas 0,16% das crianças tiveram algum tipo de reação. E também nós temos outro exemplo que diz: apenas 1,8% dos clientes recusaram o serviço que será implantado no país gradualmente. Então, mesmo com sujeito percentual expressando quantidade menor do que 2, o verbo foi para o plural, concordando com o sintagma preposicional. Nos casos de sujeito percentual de estrutura simples, ou seja, sem o sintagma preposicional na sua constituição, é o número semântico do núcleo que rege predominantemente a marca de concordância no verbo. Se igual ou maior do que 2, o verbo tende a estar no plural. Se menor do que 2, o verbo tende a vir no singular. A tabela nos mostra a frequência de casos em cada situação. Em casos de núcleo simples com percentual igual ou maior do que 2, a variante de plural ocorre em 90% dos casos, resultando dessa forma num peso de 0,57. Quando expressa um valor menor do que 2, a variante ocorre em 16% dos casos. Em casos de núcleo complexo com percentual igual ou maior do que 2, seguido de sintagma preposicional mais à esquerda com núcleo plural, a variante de plural ocorre em 95% dos casos, com peso de 0,77. Nós conseguimos observar também em que com o percentual igual ou maior do que 2, seguido de sintagma preposicional mais à esquerda, com o núcleo singular, a variante de plural ocorre em 30% dos casos. E com percentual menor do que 2, seguido de sintagma preposicional mais à esquerda, com núcleo plural, em 92% dos casos o verbo aparece no plural, concordando com o sintagma preposicional. Então, todos esses números, essa porcentagem, nos mostram que, em síntese, nos casos de sujeito percentual de estrutura complexa, o fator mais importante no controle das marcas no verbo é o número gramatical do complemento. Ou seja, o controle da concordância é transferido do núcleo do sujeito para o núcleo do sintagma preposicional mais à esquerda. Então, o traço, né, de número gramatical do núcleo do sintagma preposicional acaba superando o traço semântico de número do núcleo do sujeito. Então, retomando agora a reflexão sobre o papel do traço humano, os autores se perguntaram: o traço humano do núcleo do sintagma preposicional pode transferir o controle da concordância? Essa tabela nos mostra que, nos casos de sintagma preposicional plural, né, se esse núcleo mais à esquerda for mais humano, se ele tiver esse traço humano, o verbo apresenta a maior possibilidade de vir no plural, evidenciado pelo peso, né, de 0,57. Caso o núcleo do sintagma preposicional seja menos humano, há menor possibilidade do verbo vir no plural com peso 0,28.
E já nos casos dos sintagmas preposicionais singulares, os dados estatísticos não foram significativos. Então, a partir dos resultados obtidos, pode-se concluir que duas variáveis atuam como forças deslocadoras do controle da concordância de número. Então, em primeiro plano, verifica-se o efeito do número gramatical do sintagma preposicional. E em segundo plano, verifica-se o efeito do traço humano dos sintagmas preposicionais plurais. Então, a gente observa que há um jogo de forças, né, entre essas duas variáveis. Mas e se houver coordenação interna no sintagma preposicional? Nós temos o seguinte exemplo. O futuro de Fernando Henrique, de Vicente e do Real dependem dessa cartada. Nós observamos nesse exemplo que todos os elementos, né, estão no singular, mas o verbo está no plural. Então, além desse exemplo, também foi encontrado casos com núcleo do sujeito e do sintagma preposicional no plural, porém o verbo no singular, né? Esse exemplo: as novas atribuições dos prefeitos faz crescer a resistência à reforma agrária. Então nós temos aqui que todos os elementos estão no plural, né? O núcleo do sujeito está no plural, o núcleo do sintagma preposicional está no plural, mas o verbo está no singular. Ambos os casos são raríssimos, mas foram encontrados. Apesar de serem raros, né, foram encontrados. Também foram encontrados casos como o crescimento dos depósitos dos fundos de renda fixa de curto prazo também contraíram a base em 151 milhões de reais. A estrutura dessa sentença é formada por sujeito simples, né? Simples de núcleo singular, que não possui o fator humano, seguido de um ou mais sintagma preposicional, né? Com o núcleo de pelo menos um dos sintagmas preposicionais no plural. E a gente percebe que o verbo não concordou com o núcleo do sujeito, né? Nesse exemplo, a gente percebe que o verbo seguiu o número dos sintagmas preposicionais. Os autores também notaram a influência do que relativo. Na frase, o deputado que foi relator da medida provisória acredita que com a lei aprovada o governo brasileiro poderá repatriar capital de brasileiros que estejam aplicados na Suíça. Então, por meio da concordância, o efeito do que provoca uma relação entre brasileiros e o verbo estar. A gente percebe que a concordância, né, está entre brasileiros e estar, né, brasileiros que estejam aplicados, e não capital. Já no segundo exemplo, né, se ela for almoçar num restaurante, além dos 10% do total consumido que é pago ao garçom, vão mais uns trocadinhos. Nesse caso, a concordância é estabelecida com um adjunto da construção, né, que expressa a porcentagem, mesmo com o artigo os na construção. Até agora, nós vimos dados do português moderno, né, tanto do português falado quanto do português escrito. Mas e no português antigo? Também foram encontradas variações? Bom, nessas duas primeiras frases, nós encontramos variação na marca de plural, né? Sendo que na primeira frase o sujeito não possui o traço humano e na segunda o sujeito possui o traço humano. E também foi encontrada variação com sujeitos compostos, né? Como podemos ver nesses dois últimos exemplos.
E será que o fator humano também exercia influência no português antigo? Essa tabela, com peso de 0,62 do peso relativo para o traço humano e 0,24 para o traço menos humano, nos mostra que sujeitos plurais simples que não possuem o fator humano, né, que possuem o fator menos humano, têm maiores chances do que sujeitos plurais simples mais humanos de co-ocorrerem com verbos não marcados explicitamente para plural nos textos arcaicos, nos textos antigos. Ou seja, há menos possibilidade de concordância no plural. E sujeitos plurais simples com o fator humano têm maior controle da concordância plural do que os sujeitos plurais simples com fator menos humano. Então, nesses casos, a variante de plural ela tende a acontecer com mais frequência, né, quando os sujeitos plurais simples possuem esse fator mais humano. Também foram analisados casos com sujeitos complexos, né? Sobre a variante explícita de plural, nos verbos com sujeito complexo de núcleo plural com sintagma preposicional no singular, essa tabela nos mostra que em construções de sujeito de estrutura complexa, com o núcleo do sujeito plural e o núcleo do sintagma preposicional singular, o traço humano do núcleo do sujeito favorece a concordância com o núcleo plural, evidenciado pelo peso 0,56, inibindo, portanto, o deslocamento do controle da concordância para o núcleo do sintagma preposicional. Então, quando esse núcleo ele possui esse fator mais humano, ele tende a reter o controle da concordância, né? E o traço menos humano, por sua vez, inibe a concordância plural com o núcleo plural, evidenciado pelo peso 0,18. E isso possibilita, então, o deslocamento do controle da concordância para o núcleo do sintagma preposicional, que nestes casos é singular. Então, o núcleo do sujeito em dados como do tipo os irmãos de Galvão, né, que nós vimos nos slides passados, referente ao texto escrito antigo, esse núcleo do sujeito, por ele possuir esse fator humano, né, os irmãos de Galvão, ele exerce maior controle sobre a concordância plural do que em casos do tipo as mãos do Senhor, em que possui esse fator menos humano. Então, sobre a variante, a variante explícita de plural nos verbos, em função desse traço mais humano do complemento do sujeito, em construções com sujeito de estrutura complexa, né, que possui esse núcleo do sujeito no plural e núcleo do complemento no singular, no português antigo, o resultado da análise que foi feita pelos pesquisadores mostra que, mostra que o complemento, o complemento singular humano ele tende a atrair a concordância singular, né, apesar da presença do núcleo plural. Bem, temos aqui já sobre a variante explícita de plural nos verbos em função do traço mais humano, do complemento do sujeito, em construções com sujeito de estrutura complexa, né, que possui o núcleo sujeito no singular e núcleo do complemento, a análise, né, mostra que o núcleo singular que possui esse fator mais humano, seguido de complemento plural, tende a favorecer o verbo no singular. Então, esse fator humano, né, ele tem essa tendência de reter o controle da variação, né, o controle da concordância no plural. E quando há um núcleo
menos humano, seguido de complemento no plural, tende a favorecer o verbo no plural. E no que diz respeito à variante explícita de plural nos verbos em função do traço humano dos núcleos do sujeito composto no português antigo, os dados mostram que a marca de plural nos verbos é mais frequente com sujeito composto quando ele possui o núcleo mais humano, né, evidenciado pelo peso 0,70. E é menos frequente quando o núcleo é menos humano, com peso 0,12. Então, diversos estudos, né, nos últimos 20 anos têm mostrado que a concordância verbo-sujeito no português falado do Brasil é controlada por dimensões da saliência na relação sujeito-verbo e na oposição singular-plural. No artigo, os autores evidenciaram que o traço humano exerce uma influência muito grande em dados da fala, em dados da escrita do português do Brasil moderno e também em dados do português antigo. E eles também chegaram à conclusão que esse traço humano é significativo tanto no sentido de reter o controle da concordância, quando esse núcleo, né, quando o núcleo ele possui esse fator mais humano, quanto no sentido de deslocar o controle da concordância para o núcleo do sintagma preposicional plural, quando este é mais humano. Então, foi constatado, né, também que há um jogo de forças entre o traço semântico de número e o traço sintático de número e também o traço humano, né? A gente percebe que houve esse jogo de forças. No português falado do Brasil, a variação ela se instala regularmente em estruturas de número gramatical plural, né? E no português padrão escrito moderno, verifica-se que existe variação. A variação, na verdade, ela é sistemática, né, em construções de estrutura complexa. Então, no português falado, é possível encontrar variação, né, em estruturas de gramatical plural, mas no português escrito, né, português padrão escrito, é mais comum nós encontrarmos variações, né, em construções de estrutura complexa, aquela que nós vimos, né, composta de núcleo seguido por um sintagma preposicional. Já em construções de sujeito composto, né, de estrutura complexa, que não expressam porcentagem, o deslocamento do controle da concordância se faz especialmente com sujeito menos humano, né, e de número gramatical singular. Então, nesses casos, o verbo normalmente é singular. Mas se os núcleos do sujeito composto forem plurais, a tendência é que o verbo se apresente no plural. E, para finalizar, em construções de sujeito percentual de estrutura complexa, o deslocamento da concordância se faz de forma extremamente acentuada. Isso acontece porque o núcleo do sujeito dessas construções percentuais, né, de estrutura complexa, não apresentam, o núcleo, melhor dizendo, não apresenta número gramatical marcado, né? Não apresenta o traço morfológico ali de número. E também não é marcado com relação ao traço humano, né? Então, nesses casos, o controle da concordância é assumido em primeiro plano pelo número gramatical do núcleo do sintagma preposicional mais à esquerda e em segundo plano pelo traço humano do núcleo do sintagma preposicional. Então, aqui nós temos a referência do texto e assim encerramos a nossa apresentação.